Boa noite, irmãos. Vamos orar. Podem ficar sentados mesmo. Vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos reunidos aqui em torno da Tua Palavra. Eu te peço a Tua ajuda nesta noite para que Tu abras o nosso entendimento, para que algo novo seja acrescentado aos nossos corações, não apenas a letra, mas a letra misturada, vivificada com o Teu Espírito, de forma que isso produza vida em nós, produza transformação, produza temor e reverência, Senhor, diante de Ti, diante da Tua Palavra. Ó Pai, aquilo que está obscuro, Senhor, que Tu possas clarear nas nossas mentes. Ajuda-me, Senhor, a transmitir, Senhor, aquilo que Tu tens colocado em meu coração e aquilo que temos lido e estudado na Tua Palavra. Senhor, dá-nos ouvidos atentos e abençoa esse momento, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos continuar o nosso estudo aqui sobre o livro de Apocalipse, fazendo uma rápida introdução sobre o que vimos na aula passada. Aprendemos que a palavra Apocalipse significa revelação, literalmente tirar o véu. E é esse o propósito do livro, trazer revelação sobre os fatos que vão acontecer no final dos tempos, na consumação dos séculos, como diz a palavra. Essa expressão é muitas vezes usada nos livros que falam sobre escatologia, nos livros proféticos do Antigo Testamento, em alguns capítulos dos evangelhos, que são tidos como escatológicos. Então, sempre fazendo referência a esse tempo do fim. Existe muita controvérsia e muitas formas de interpretar essas profecias, essas predições. O que eu vou passar aqui para vocês é uma síntese, eu diria que talvez um fundamento, uma base sobre a qual vocês têm liberdade e até incentivo a, em cima dessa base, construir um entendimento maior e um conhecimento maior sobre o livro de Apocalipse e sobre as profecias do tempo do fim. Assim como existem muitas formas de interpretar Apocalipse, nós vamos adotar aqui uma linha, todavia não queremos colocar essa linha de interpretação como sendo absoluta. À medida em que você estuda o livro de Apocalipse e conhece outras formas de interpretação, você pode usar isso que nós vamos passar para vocês como um fundamento para construir a sua própria concepção, a sua própria ideia com relação ao livro de Apocalipse, né? Então, é um livro de difícil entendimento, que nós precisamos humildemente da graça e da revelação de Deus para entender o que o Senhor quis nos mostrar através desse livro. Algumas coisas que eu diria que são pontos não controversos, fundamentais, não existem muitas discussões em cima deles, mas algumas coisas mais acessórias, principalmente com relação a quando os eventos haverão de acontecer. A grande controvérsia com relação ao Apocalipse é isso. Quando vem o arrebatamento, quando vem a segunda vinda de Cristo, haverá a grande tribulação, quantos anos será dessa grande tribulação, em que momento o anticristo entra em cena, em que momento o falso profeta, enfim, existe uma discussão terrível em cima disso. Eu não sou teólogo e eu não tenho elementos para entrar muito em detalhes com relação a isso. Eu já li várias interpretações diferentes e eu adotei, na verdade, uma linha de pensamento. E eu formei na minha cabeça uma linha do tempo, que é essa que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E uma boa parte dos teólogos acredita nisso, mas existem outros que não encaram, por exemplo, os eventos de arrebatamento e segunda vinda de Cristo como eventos diferentes. Alguns entendem que é um único evento, que não são divididos e separados por esses 7 anos da grande tribulação que a gente vai mencionar daqui a pouco. Enfim, mas eu gostaria de incentivá-los a estudar, a procurar mais informações com relação ao livro de Apocalipse. Mas o que nós vimos na aula passada, alguns antecedentes do livro, foi escrito por João, não há dúvida, isso está lá no capítulo 1, verso 1, verso 4 e verso 9. Então não existe muita discussão em relação a isso. Foi João, um apóstolo amado, quem escreveu Apocalipse,
Já avançado em dias, em idade, ali na ilha de Patmos, João escreve a revelação. Aproximadamente 70 a 95 depois de Cristo, foi escrito durante uma grande perseguição à igreja iniciada por Nero. O livro de Apocalipse foi também escrito antes da grande destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, quando o general Tito, o general romano, entrou em Jerusalém e destruiu a cidade. Um tempo também que existiam muitas seitas e heresias. Existiam os gnósticos, existiam os judaizantes, os nicolaítas, eram várias seitas, poderíamos chamar nos dias de hoje de tribos, né, que criam em situações, em interpretações diferentes da Torá, da palavra de Deus e dos ensinamentos que Jesus trouxe. Então, logo ali no nascedouro, no início da igreja primitiva, já os apóstolos, né, os líderes daquela época, lutavam contra as heresias. E a gente percebe isso nas cartas de Paulo. Paulo foi muito enfático com relação a isso, como ele combatia essas heresias e esses ensinos falsos da palavra. Quais são os objetivos de Apocalipse? Fornecer estímulo e conforto para os cristãos perseguidos. Na verdade, lendo Apocalipse, nós temos o desfecho da história. E qual é o desfecho da história? O Senhor vencedor, o Senhor que vem para julgar as nações, o Senhor que vem com seus exércitos, seus anjos, os seus santos, ele vem estabelecer o seu reinado. Isso trazia alento e trazia conforto para o coração dos crentes daquela época e também nos dias de hoje. É um apelo evangelístico, já que existe um sentimento de urgência com relação à santificação, à preparação da igreja para esse tempo, né, em que Jesus vem buscar a noiva. Um outro objetivo também é trazer luz sobre as coisas que acontecerão no tempo vindouro e apresentar o Jesus vitorioso, não aquele Jesus, o servo sofredor lá dos evangelhos, mas um Jesus que vem para reinar com grande poder e vem trazer julgamento sobre a terra. Conteúdo de Apocalipse: estabelecimento do reinado, a vitória do Cordeiro, a natureza tática do inimigo. Lendo Apocalipse é uma coisa que nós aprendemos, como o inimigo vai implementar o seu sistema babilônico aqui na terra. A figura do anticristo, desse líder mundial que ele vai agrupar duas grandes forças poderosas hoje na humanidade, que é a força religiosa e a força política. Na verdade, será uma reedição do Império Romano, esse chamado anticristo, palavra anti, contra Cristo. Ele vai pregar e vai difundir tudo aquilo que, contrário a que Cristo ensinou. Esse líder mundial, ele haverá de liderar uma luta contra as coisas de Deus, né? E haverá um grande desfecho. Isso lá em Apocalipse fala, um lugar, inclusive, cita esse lugar, que é a planície do Armagedon, que foi palco de muitas batalhas no passado, ali no Velho Testamento. Nós vamos aprender aqui, tentar buscar alguns significados para algumas figuras surpreendentes que Apocalipse mostra. À medida que nós vamos avançando nesse estudo, eu vou trazer as figuras aqui para vocês. A besta que veio do mar, com 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres, a besta que veio da terra, a grande prostituta assentada sobre muitas águas. Enfim, são figuras surpreendentes que Apocalipse nos mostra. É claro que existe uma linguagem figurada por trás disso, e nós vamos procurar entender qual o significado desses elementos aterradores, né? Vimos também que o método de comunicação de Apocalipse não fornece os fatos em ordem cronológica. Isso é uma dificuldade ao se estudar Apocalipse. Nós vimos lá que Jesus nasce no capítulo 12, ele é glorificado no capítulo 5 e ele passeia pelas igrejas no capítulo 1. Então, se você tentar estabelecer uma linha cronológica ao ler capítulo a capítulo, isso pode confundir um pouco a nossa cabeça. Essa linha do tempo vai nos ajudar um pouco a organizar os fatos e temos um entendimento geral de como as coisas vão acontecer no livro de Apocalipse. Vimos também que existem várias abordagens interpretativas. Existe a abordagem chamada de contemporâneo histórico, que diz que os fatos relatados em Apocalipse aconteceram no primeiro século da vida da igreja. Então, Apocalipse fala apenas de 100 anos após a morte de Cristo. Descartaria de cara isso daí. São fatos tão aterradores e grandiosos que não existem
registros na história de que isso já aconteceu no primeiro século de história da igreja. Existe a visão futurista, e eu creio nessa, que as coisas haverão de acontecer num tempo futuro. Então, todos os fatos ali descritos em Apocalipse ainda vão acontecer, não aconteceram. Existe a visão espiritualista. Essa visão interpreta Apocalipse apenas como um livro de figuras e de parábolas que mostram princípios espirituais, princípios eternos, e nada do que está escrito em Apocalipse aconteceu ou vai acontecer. São apenas elementos através dos quais nós extraímos algum ensinamento para a nossa vida. Essa visão espiritualista também descartaria, porque a Apocalipse coloca de forma muito clara e literal alguns eventos ali relatados, né? Existe uma área da teologia chamada escatologia que lida com essas questões. Então, se você procurar lá no Google, quiser conhecer mais sobre a escatologia, você vai ter muito mais informação. É uma área em que se propõe a estudar e fazer as conexões com todas as profecias. Na verdade, Apocalipse não é um livro estanque. Ele tem vínculos, ele tem links com outros livros proféticos, principalmente o livro de Daniel. Existe muita semelhança entre aquilo que é descrito em Apocalipse e aquilo que é descrito também no livro de Daniel. E também com relação a essas figuras aterradoras, né, que são descritas em Apocalipse, nós encontramos alguns traços delas também no livro de Daniel. E também uma relação muito próxima com relação às 7 semanas de Daniel. A gente depois pode abrir um apêndice no nosso estudo para poder entender o que significam essas 7 semanas de Daniel. E existe uma ligação forte também com esses fatos narrados em Apocalipse, principalmente com os 7 anos da grande tribulação. Essas 7 semanas de Daniel, elas determinam tempos e períodos da história de Israel em que fatos aconteceram. Isso foi predito 600, 700 anos antes de Cristo. E essas 7 semanas de Daniel contemplam momentos de restauração do povo de Israel, quando o templo foi reconstruído, ali no tempo de Esdras e Neemias. O templo, né, as muralhas foram reconstruídas, até a morte de Cristo, a primeira destruição de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, e depois as 7 semanas de Daniel também contempla os 7 anos da grande tribulação, que estão entre esses dois grandes eventos, né? O arrebatamento da igreja, essa seta que aponta para cima, e depois a segunda vinda de Cristo, essa seta que aponta para baixo. Então, a 70ª semana de Daniel, que fala lá no livro do profeta, se refere a esses 7 anos da grande tribulação, segundo alguns estudiosos, alguns eruditos. Agora, por que nós devemos estudar Apocalipse? Primeiro, os nossos irmãos lá da igreja primitiva, eles criam que a volta de Cristo era iminente. Então existe até uma chamada doutrina da iminência. Eles viviam de forma que eles estavam preparados para que Cristo viesse. Se Cristo viesse no dia seguinte, eles estavam prontos, estavam preparados. Esse sentimento de urgência fazia com que eles procurassem viver de forma piedosa, de forma a cumprir os desígnios do Senhor, de forma a andar dentro dos princípios da palavra de Deus, né? Então, eu creio que, mais do que nunca, precisamos viver dessa forma. Precisamos viver de forma que, se Jesus viesse nos buscar nas próximas horas ou no dia seguinte, de forma que estejamos preparados para esse tempo tão importante da igreja. Estarmos preparados, Mateus 25, de 1 a 13, fala sobre isso. Alguém poderia abrir para mim rapidinho lá? Mateus 25. Aquela parábola das virgens, tá? Não é necessário ler aqui. Acho que todos conhecem, né? Parábola das virgens. Né? Existiam as nécias que estavam preparadas com as suas lâmpadas, existiam as precavidas, né? Que então estavam aguardando o noivo e tinham lá uma reserva de óleo. E a gente sabe que óleo na palavra de Deus é a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Então, a necessidade de estarmos, assim como essas virgens, preparadas
para o momento em que o noivo haverá de buscar a sua igreja. 2 Timóteo, esse texto sim vale a pena ler. 2 Timóteo 4:8. Se alguém puder ler em voz alta. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Todos os que amarem a sua vinda. Nós precisamos amar esse momento, irmãos. Viver de forma, a igreja precisa reacender essa chama nos nossos corações. Às vezes nós esquecemos que isso é uma coisa tão falada na palavra. Os profetas falaram sobre isso. Apocalipse fala insistentemente. Mateus, capítulo 24, fala sobre esse tempo. E nós precisamos amar isso. À medida em que nós nos desvencilhamos das coisas que nos prendem nesse mundo e nós amamos ao Senhor. E a palavra diz que se nós amamos o mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós precisamos amar esse tempo, amar a vinda do Senhor e ter isso de forma muito clara. É um outro motivo por que estudar Apocalipse, nós temos o discernimento sobre as estratégias do anticristo, as estratégias do inimigo, a implantação do sistema babilônico que vai dominar a terra nesse tempo. Nos mantermos santos e conhecermos o Cristo ressurreto, o Cristo poderoso, aquele Cristo que vem para julgar e mostrar todo o seu poder e também a sua graça, não é? Vamos agora começar no capítulo 1. Queria que você abrisse aí. Capítulo 1. Verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Aqui nós vemos esse número 7. Aliás, a Bíblia, irmãos, ela é muito rica em significados para os números. Isso é diferente do que se fala hoje em dia, né, numerologia, não sei quantos já ouviram falar sobre isso. Existe todo um estudo místico em torno dos números, e algumas pessoas mudam até o nome para que a composição das letras, e cada letra, na verdade, tem um peso numérico. Né, no alfabeto judaico é assim, uma letra ela tem um peso numérico. E ao somar esses números, se obtém lá um total, e isso diz se aquele número vai dar sorte ou vai dar azar. Então, a base da numerologia é isso, trabalhar com os números vinculados ao nome de uma pessoa. E alguns trocam até de nome por conta disso, né? Sandra Sá passou a ser Sandra de Sá, Jorge Ben passou a ser Jorge Benjor, e outros mais aí que mudaram seus nomes por conta desse misticismo, né? Mas na Bíblia mostra que os números têm algum significado. Por exemplo, o número 7 é o número da perfeição. Deus criou o mundo em 7 dias, descansou, né, no 7º dia. Nós vemos também que Enoque foi trasladado, ele era o 7º, né, depois de Adão. A festa dos pães asmos também são 7 dias. Os 7 Espíritos de Deus, representado pela menorá, né, o candelabro, são aquelas 7 hastes. Isaías fala, né, quais são esses 7 Espíritos de Deus. Está lá em Isaías, capítulo 11, verso 2, é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. São 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Apocalipse menciona isso. Essa figura do candelabro também ela é usada em outros significados na Bíblia, mas aqui existe esse contexto, né? Então, o número 7 significa perfeição, significa algo que foi completo. Normalmente, o número 6 é atribuído ao homem, porque o homem foi criado no 6º dia, significa algo que é imperfeito ainda. Tanto é que, se você vê em Apocalipse, o número 666 é 3 vezes o número 6. O número 6 é o número do homem, incompleto.
Se fosse 3 vezes o número 7, apontaria para alguma coisa divina, algo que vem de Deus, algo perfeito. Mas são 6 vezes o número 6. 666, que é a marca, fala-se muito sobre isso, né? A marca da besta. Existe muito folclore em torno disso. Alguns dizem que tem a ver com aquele código de barras que hoje nós temos em todos os produtos que são vendidos. A base numérica daquele código seria 666. Eu não sei, mas coisas que a gente lê por aí. O fato é que existe um significado com relação ao número 6. E uma trindade maligna é apresentada no livro de Apocalipse. Assim como nós temos uma trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em Apocalipse existem 3 figuras, né? O anticristo, o falso profeta e a besta, né? Os 3 trabalhando no sentido de implantar o reino babilônico aqui na terra. Enfim, esses números na Bíblia têm significado. Por exemplo, o número 40 fala sobre tribulação. Jesus esteve 40 dias ali no deserto, 40 anos peregrinando no deserto, o povo de Israel. O número 40 nos remete a um tempo de provação, um tempo de tribulação. A história de Moisés você pode dividir em períodos de 40 anos, né? 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos caminhando com o povo até levá-los às portas da terra prometida, né? Verso 7, vamos ver o que diz lá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então, a volta do Senhor, ela será visível. E existe uma certa confusão entre que texto fala de arrebatamento e que texto fala da segunda vinda de Cristo. Eu li recentemente um livro que faz uma distinção. Geralmente, quando o texto bíblico fala sobre juízo, fala sobre tribulação, fala sobre pranto, tristeza, lamentação, é a segunda vinda de Cristo. Porque a segunda vinda de Cristo será dentro desse contexto. Jesus vem segunda vez com seus anjos santos, com seus exércitos, estabelecer esse tempo de juízo, tribulação. E quando se fala em livramento do povo escolhido, quando se fala de livramento do grande e terrível dia do Senhor, aí é arrebatamento. Então é necessário fazer esse tipo de avaliação, dependendo do texto que está sendo tratado, para identificarmos se é arrebatamento ou se é a segunda vinda de Cristo. Se nós pegarmos lá em Atos, capítulo 1, do verso 9 ao 11, nós veremos uma conexão com esse verso de Apocalipse. Alguém pode achar para mim? Atos, capítulo 11, do verso 9... Atos, capítulo 1, do verso 9 ao 11. Lá em Apocalipse, todo olho o verá. Todo olho o verá. Então será visível. Será possível ver Jesus vindo nas nuvens com os seus exércitos, né? Num momento crucial da história da humanidade, num momento crucial também da história do povo de Israel. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso também ao longo do estudo, né? Como Israel se encaixa dentro dessas profecias. Existe uma linha teológica que entende que as profecias que foram liberadas sobre a nação de Israel, elas continuam, né? Não existe uma história única de igreja e povo de Israel, que Deus vai tratar especificamente com esse povo, com a nação de Israel, principalmente durante esses 7 anos da grande tribulação. É uma interpretação, é uma linha teológica de interpretação. Alguns creem que não.
Alguns creem que não existe distinção entre o tratamento de Deus com a sua igreja e com o povo de Israel, né? Verso 8, vamos ler lá. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ricardo, coloca aí para mim essas duas letras, Alfa e Ômega. Essas são as duas letras do alfabeto grego. Alfa é a primeira letra, Ômega é a última letra. Muita gente dá nome para empresa, né? Para programas de computador, usando essas duas letras. Mas isso quer dizer que Jesus é o começo, é o princípio de todas as coisas. Ele está presente lá em Gênesis, né, quando Deus diz lá, né, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, no plural, dando a entender que já existia uma comunidade nos céus. Antes de todas as coisas existirem, já existia uma comunidade. O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo, né, como uma galinha que choca os seus ovos. O Espírito Santo de Deus estava presente nesse momento. Deus Pai estava presente e Deus Filho também. Então já existia uma comunidade no momento da criação do universo. E aqui, no desfecho em Apocalipse, Jesus está presente também. A Bíblia de capa a capa fala sobre esse Cristo, né? O Salvador. Então as letras Alfa e Ômega representam esses dois extremos. Verso 11, vamos aqui começar a falar um pouco sobre as 7 igrejas ali da Ásia, né? As 7 cartas que foram enviadas a essas 7 igrejas. Dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas. Tem um slide aí, se puder colocar, Ricardo, das 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas ficavam sediadas em 7 importantes cidades ali da Ásia Menor. Hoje é a região da Turquia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas elas, se você pudesse percorrer todas elas, daria aproximadamente 500 quilômetros em forma circular. E eram igrejas, eram sediadas em cidades de importância fundamental no Império Romano. Não era qualquer cidade. Aliás, eu vejo isso como uma estratégia do Espírito Santo, principalmente lá em Atos, né? Veja que os fatos importantes relatados em Atos são relatados em cidades significativas. Antioquia, Jerusalém, Éfeso, Roma. Então, eram cidades cosmopolitas, onde passavam pessoas de várias etnias, várias línguas e culturas diferentes. As pessoas passavam ali interessadas no comércio daquela região, e ali, então, elas tinham contato com o Evangelho, os apóstolos, os discípulos de Jesus, tinham sido espalhados por toda aquela região, igrejas estavam sendo fundadas, e aí o Evangelho pôde se propagar de forma espetacular por toda a Ásia Menor naquela época. Então as 7 igrejas, as 7 cartas foram enviadas para essas 7 igrejas, e cada igreja tem uma característica específica. E nós aprendemos aqui uma coisa interessante também, algo que Deus nos mostrou alguns anos atrás, o pastor sabe bem disso, em que nós estávamos crescendo como igreja aqui na cidade, uma igreja com visão denominacional. Existia um controle central e as congregações que dependiam quase que integralmente desse controle central. A sede era ali na Vila Marcondes, e existiam outras congregações aqui na cidade e fora da cidade também. Existia Cícero de Barros, o pastor, desde aquela época, liderava já essa congregação. Existia uma congregação no bairro Ana Jacinta e em outras 2 ou 3 cidades fora de Prudente. E aí houve o entendimento de que esse não era um modelo bíblico, que o modelo bíblico correto seriam igrejas autônomas, igrejas que teriam liberdade ministerial e liberdade financeira também sobre decidir a sua vida. E assim foi feito. E eu acho que foi a melhor decisão que nós poderíamos ter tomado ministerialmente na história da Nova Jerusalém aqui em Prudente. As igrejas puderam se desenvolver, as igrejas tomaram características diferentes, adaptadas com o seu povo, adaptadas com a sua região geográfica. Se você pegar as 3 igrejas, elas são diferentes umas das outras, têm características diferentes. E quando você olha para essas 7 cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia,
você percebe um tratamento individualizado, específico, com cada igreja. Eram problemas diferentes, eram povos diferentes, eram lutas diferentes. E nós vamos ver nessas cartas que existia lá um elogio. Cada uma dessas igrejas recebia um elogio, recebia uma crítica, recebia uma instrução e recebia uma promessa, de forma muito específica, né? Então, cremos que o padrão bíblico, né, para a criação de igrejas é a criação de igrejas autônomas, né, não denominacionais. Existem muitas igrejas nos dias de hoje que funcionam assim, uma dependência total da igreja central. A Assembleia de Deus é assim, aqui em Prudente, existe uma dependência total, ministerial, financeira, e outras igrejas mais que trabalham nesse formato. Deixa eu ver, onde é que eu estou aqui? Aqui. 7 igrejas, verso 11, né? Nós já lemos o 11? Já. Vamos ver agora do 13 ao 17. E no meio dos candeeiros, e os candeeiros aqui representam as igrejas, no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E o 17. Quando o vi, caía a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, Alfa e Ômega. Então não existem dúvidas de que essa figura que aparece aqui é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus caminhando por entre as suas igrejas. E podemos extrair daqui alguns ensinamentos e algumas características que nos remetem a esse Jesus. Não mais aquele Jesus sofredor, aquele Jesus que veio para morrer numa cruz, que foi perseguido, rejeitado, humilhado, desonrado, mas um Jesus diferente, um Jesus com vestes sacerdotais. As vestes falam sobre realeza sacerdotal. É esse Jesus que está sendo apresentado. Cabelos brancos e olhos como chama de fogo. Isso nos fala sobre eternidade, sobre sabedoria. Olhos falam sobre onisciência. Olhos como chamas de fogo que penetram em todos os lugares. Cabelos brancos falam sobre sabedoria, sobre soberania. Pés semelhantes ao bronze polido, né? O bronze tinha o poder de destruir, era um metal que era usado muitas vezes nas guerras, nas batalhas. Fala sobre imutabilidade, sobre onipotência, o poder que o Senhor tem de destruir os seus inimigos. Voz de muitas águas, fala sobre autoridade de comando. Então, esse Jesus que está sendo apresentado aqui, não é aquele Jesus que não tinha nem onde nascer. Nasceu numa manjedoura, foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, porque seria abominação crucificar um condenado à morte dentro dos muros de Jerusalém. Então ele foi crucificado fora dos muros da cidade. Então nós encontramos aqui alguns elementos que nos remetem a esse Jesus maravilhoso. E nos fala também sobre o fato de Jesus estar passeando no meio das suas igrejas. Nós precisamos mais do que nunca, irmãos, olhar para Jesus, e Ele tem que ser o centro das nossas comunidades. O pastor recentemente falou, que durante alguns domingos estaria pregando sobre Jesus. Mais do que nunca nós precisamos ouvir falar desse Jesus. Nossas igrejas, mais do que nunca, precisam ser cristocêntricas. Elas precisam deixar de ser humanistas, egocêntricas, para colocar Jesus no seu devido lugar, na Bíblia, nas nossas vidas, no comando da igreja, e de forma que ele seja entronizado no nosso meio. Verso 18. Vamos ver o que diz aqui.
verso 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Veja que interessante, né? O último inimigo a ser vencido, nós vamos ver isso lá no final de Apocalipse, é a morte. E vai ser o lugar exatamente onde a morte, juntamente com o falso profeta e todos aqueles personagens satânicos, né, de Apocalipse, serão lançados no lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre. É para lá que vão ser lançados todos esses inimigos. E esse Jesus que fala lá no versículo anterior, do 13 ao 17, com pés semelhante ao bronze polido. Esses pés de bronze são os pés poderosos para destruir os seus inimigos, né? E Jesus, ele venceu a morte ali na cruz. No terceiro dia ele ressuscitou. E ele então tem em suas mãos a chave, né, da morte e do inferno. Hebreus 2, 14 a 15, tem uma ligação com esse verso. Vamos dar uma lida lá, se alguém puder ler. Hebreus 2, verso 14 ao 15. Irmãos, isso é uma promessa assim tão maravilhosa, né? Eu acho que nenhum dos crentes deve temer a morte, né? Porque a morte já foi vencida. Nós temos a certeza e a convicção da ressurreição. Um dia nós teremos um corpo ressurreto. E isso é maravilhoso. O que talvez nós tenhamos medo é da dor, né? A morte traz dor, traz sofrimento. Mas o que vem depois disso é algo maravilhoso, né? É a promessa da vida eterna, é a possibilidade, é a certeza, a esperança de vivermos para sempre com o Senhor. Volta um pouquinho a linha do tempo para mim, Ricardo, só mostrar uma coisa ali. Então nós estamos vivendo no tempo que nós chamamos de tempo da graça, ou tempo da igreja, que foi inaugurado com a morte de Cristo. Alguns dizem que esse período foi inaugurado com Pentecostes, né? Não vou entrar em detalhes, mas a cruz de Cristo estabelece ali um tempo, uma dispensação da graça, é o tempo da igreja. Esse tempo ele vai se encerrar com o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada. Depois desse período, 7 anos da grande tribulação, divididos em 2 períodos, 3 anos e meio, e depois mais 3 anos e meio. No meio desses 3 anos e meio, surgirá a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel. Nós vamos estudar um pouco sobre isso também. Então a mão de Deus ela vai efetivamente pesar com muito poder e com muita destruição nos 3 anos e meio finais, da grande tribulação. Depois nós temos a segunda vinda de Cristo, o estabelecimento do reinado de Cristo, e será um reinado físico. Não é algo espiritual que vai acontecer nos céus, no lugar invisível, mas existem textos que mostram que vai ser o estabelecimento do reinado de Cristo, descendente de Davi, aqui na terra. Serão 1000 anos, e nesses 1000 anos, durante esses 1000 anos, Satanás estará preso. E ele no final será solto por mais um período pequeno de tempo, para assolar as nações. Depois a gente vai buscar um entendimento mais detalhado sobre isso. Apenas estou dando uma geral. E no final desse período, no final dos 1000 anos, no final da soltura breve de Satanás, nós teremos o que nós chamamos de eternidade. Será o último e derradeiro período da história do nosso relacionamento com Deus, não é? Então, quando nós olhamos para esse texto de Hebreus, aqui no capítulo 18, em que a morte ela foi vencida e nós temos a esperança da vida eterna, nós não estamos olhando só para esses poucos anos em que todas essas coisas haverão de acontecer, mas nós estamos olhando para a eternidade. Eu acho que essa dimensão da eternidade que nós não temos,
Nós perdemos via de regra. O Senhor está trabalhando na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, não para 7 anos da grande tribulação, ou para 2, 3 mil anos de história da vida da igreja, ou para os 1000 anos somente da implantação do reinado de Cristo, mas Ele está nos preparando para a eternidade. E isso é algo muito mais grandioso e profundo do que nós podemos imaginar. E todas as coisas pelas quais nós passamos aqui se tornam muito insignificantes e pequenas quando nós olhamos para essa linha do tempo, e mais ainda, quando nós olhamos para esse tempo que nós não podemos mensurar, que se chama eternidade. A mente humana não consegue alcançar o que significa viver eternamente, o que é eternidade, o que é um ser que não terá um fim, não terá um desfecho a sua vida, é eterno. Não dá para alcançar isso. Nós conhecemos 80, 90 anos, podemos fazer um estudo da história da humanidade, isso pode te remeter a alguns séculos, até milhões de anos atrás, alguns cientistas dizem, né? E esses dados são contestados até por alguns cientistas cristãos, que a Terra não é tão velha assim. A cronologia bíblica não fala em milhões, mas fala em milhares de anos. Não vou entrar nesse mérito. Mas mesmo que nós venhamos a fazer essa viagem no tempo, isso é tão pequeno, tão insignificante e medíocre diante daquilo que nós vamos provar na eternidade, né? Então essa dimensão nós precisamos ter, né? Mas eu queria agora entrar um pouco mais detalhadamente sobre as cartas às igrejas. Como eu disse, são 7 igrejas. Dessas 7 igrejas, apenas 2 não receberam nenhum tipo de crítica. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A característica que une essas 2 igrejas, que é muito interessante, elas não receberam nenhuma crítica, mas elas eram extremamente perseguidas e pobres. Eram igrejas pobres. Nós vamos ver aqui nos textos. Mas nas igrejas que existia orgulho, existia autossuficiência, elas receberam críticas severas por parte do Senhor. Vamos começar aqui pela igreja de Éfeso. A palavra Éfeso significa desejado. A cidade de Éfeso, ela tinha uma importância para o comércio significativa, porque ela dividia o Império Romano em 2 partes. A parte asiática e a parte europeia. Então ela ficava ali bem na divisão entre essas duas. E fazia toda a conexão comercial entre esses 2 lados do Império Romano. Então ela tinha uma importância fundamental. E era uma cidade, para os padrões antigos, grande. Supõe-se que ela tinha entre 250 mil e 300 mil habitantes. Talvez fosse 2 vezes o tamanho de Presidente Prudente. Então, para aqueles padrões, era uma mega cidade. Para vocês terem uma ideia, a estimativa de crentes daquela época eram de aproximadamente 6 milhões de cristãos que viviam ali naquela época. Então, o mundo antigo é muito diferente do mundo de hoje, né? Em que nós temos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo aqui na Terra, não é? Mas é uma igreja que ela cresceu, ela se desenvolveu juntamente com a cidade. Existia ali a adoração à deusa da fertilidade, chamada Artemis ou Diana. Então a igreja também, por conta disso, sofria muita oposição para o seu crescimento naquele lugar, em função da idolatria que existia ali, não é? Vamos ver o verso 2, capítulo 2 de Apocalipse, verso 2. Conheço as tuas obras, aqui a carta está sendo endereçada a Éfeso, né? A igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que ali mesmos, que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, né? Essa palavra apóstolos tem sido muito usada nos dias de hoje, né? Muitos se auto-intitulam apóstolos. Existem alguns teólogos que entendem que o apostolado já não existe mais. Existiu até a morte do último, que era João. Não quero entrar em polêmicas com relação a isso, mas existe uma área da teologia que entende dessa forma. No entanto, nós vemos muitos se auto-intitulando apóstolos, né? Existe apóstolo X, apóstolo Y.
E o interessante é que já não é mais suficiente apóstolo. Daqui a pouco já estão criando novas nomenclaturas, né? Existem já os patriarcas. Então, apóstolo já não é mais suficiente. O título de apóstolo já é pequeno para eles. É necessário criar patriarca. Agora, eu não sei o que vem depois disso, irmãos. Eu não sei o que eles vão criar, né? Agora, quando nós olhamos para a igreja primitiva, você não encontra essa hierarquia engessada. Você encontra lá duas funções principais: presbítero e diácono. Todo o resto, toda a liderança na igreja deriva dessas duas funções. Mas aí eles vão criando hierarquias, hierarquias, hierarquias. Na verdade, essa doutrina de estabelecer uma hierarquia na igreja surgiu com os chamados nicolaítas. Esses nicolaítas eram os que seguiam Nicolau, o sujeito herético, que fundou, né, uma doutrina herética naquela época, em que eles pregavam a existência desse clero, dessa hierarquia. Alguns dizem até que os nicolaítas são os precursores dos futuros católicos, que 300 anos depois surgiu a Igreja Católica, né, quando Constantino estabeleceu o cristianismo como sendo a igreja oficial do governo, do império, e a partir dali se começou a institucionalizar a igreja. Surgiram então os profissionais da fé, surgiu então o clero, mas o fundamento disso já tinha sido lançado lá atrás. Quase que 200 anos disso já existia a doutrina dos nicolaítas. E aqui o verso 6 fala sobre isso. Vamos dar uma lida lá, verso 6. Tens, contudo, a teu favor, né, ainda falando sobre a igreja de Éfeso, tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esses nicolaítas diziam, então, que existia uma casta superior, existia o clero, existia um grupo de pessoas que recebiam um poder especial no meio da igreja, e somente essas pessoas poderiam executar algumas tarefas. Esse é o fundamento dos nicolaítas, né? A existência dessa casta superior. E eles usavam esse poder, eles usavam essa hierarquia para controle do povo. Então o povo era subjugado, era controlado por essas autoridades eclesiásticas, né? Então veja que já lá no nascedouro da igreja existiam problemas sérios com relação a isso. E quando nós olhamos, irmãos, para essas igrejas neopentecostais que vocês veem aí na televisão, isso é muito claro, né? Como essas pessoas se colocam numa posição de serem especiais, de receberem um comissionamento, talvez até uma missão quase que messiânica da parte de Deus para executar uma obra, uma tarefa. Somente eles podem executar algumas coisas ali na igreja, somente o poder de Deus pode fluir através deles. E uma coisa extremamente centralizada. Se você tirar o líder, a igreja desaparece. A igreja é fundamentada na figura do líder. De onde vem isso, irmãos? Isso vem de uma hierarquia engessada, que foi fundada ali no primeiro século da história da igreja, nessa doutrina dos nicolaítas. E o Senhor disse que odeia isso, né? Ele odeia, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, né? E no verso 7, nós temos aí a promessa, né? A primeira promessa que nós encontramos aí na igreja de Éfeso. Existem promessas específicas para cada uma das 7 igrejas. A de Éfeso é a seguinte: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de meu Deus, né? Muitos dos termos usados no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, são termos usados para termos militares. Por exemplo, ao vencedor, não é? Quando ele está falando sobre o vencedor, ele está fazendo alusão àqueles que retornavam das batalhas, das guerras. E hoje, para nós, é uma coisa estranha isso, né? Hoje você não vê tanques de guerra andando nas ruas, nós não vivemos num país em que isso é comum. Às vezes até chama muita atenção, né?
nessas paradas militares, desfile de 7 de setembro, de 14 de setembro, às vezes vemos alguns veículos militares andando pelas ruas. Para nós aquilo é uma coisa surpreendente, chama muito a atenção, mas naquela época era muito comum, né? Os exércitos estarem retornando das suas empreitadas, eles passavam pelo meio das cidades, então era muito familiar para as pessoas comuns entenderem essa linguagem militar, e Paulo abusou dessas linguagens militares ao escrever suas cartas. E aqui em Apocalipse nós vemos isso também. A palavra galardão, por exemplo, é uma palavra militar, são insígnias, né, que os generais recebiam. Ali em 1 Coríntios, por exemplo, quando Paulo escreve sobre o aroma de Cristo, né, que para uns era morte, para outros era vida, isso tinha a ver com as paradas militares, né, que os exércitos voltavam da guerra, trazendo os seus prisioneiros, trazendo os seus cativos, e ali naquela parada, né, naquela festa toda, eles soltavam alguns aromas, queimavam incenso, e ficava um cheiro agradável. Enquanto os exércitos iam chegando, aquele cheiro exalava por toda parte. Só que aquele cheiro, para os vitoriosos, tinha um significado. E aquele mesmo cheiro, para os cativos, tinha um outro significado, porque eles sabiam que logo mais eles seriam executados, né? Então todos esses elementos, essas figuras, têm uma característica militar muito forte. Aqui em Apocalipse também nós encontramos isso. Lá em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 18, fala sobre a famosa armadura de Deus, né? São todos elementos militares, palavras de uso militar, não é? Vamos dar uma olhada agora na igreja de Esmirna. Antes, porém, podemos fazer uma rápida conclusão, né, com relação ao que nós aprendemos aqui na igreja de Éfeso. Em primeiro lugar, era uma igreja rodeada por falsas doutrinas, falsos mestres, falsos profetas. E aqui fala também sobre o amor verdadeiro, né, que havia se perdido. No verso 4 do capítulo 2 diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa foi uma crítica que o Senhor fez à igreja de Éfeso. Eu não sei quantos de vocês já provaram isso, né? Mas a alegria do primeiro amor, aquele tempo logo após a nossa conversão, em que existem muitas descobertas, eu vivi isso com uma intensidade tão grande, irmãos, foi muito marcante na minha vida isso. Eu devorava a palavra de Deus, eu lia, gastava horas e horas por dia lendo a Bíblia. Era um momento em que eu queria evangelizar todo mundo, né? Se brincasse, eu evangelizava até os cachorros vira-latas na rua, né? Eu estava até um pouco inconveniente. Uma vez, um irmão da igreja me deu uma advertida. Eu falei: irmão, vai com mais calma, não é bem assim, né? Mas eu queria evangelizar todo mundo, né? Eu lembro, pegar laço mesmo, né? O Milton lembra dessa época, né, Milton? Você também era assim, não era? Eu lembro que uma vez chegou um sujeito lá na empresa do meu pai, né, ali na Vila Marcondes, e vender seguros, né? E o cara chegou lá: eu queria falar com vocês, vender o seguro. Eu falei: meu seguro é o Senhor, né? Nós não precisamos de seguro. Fui grosso com o cara. Aí o cara virou as costas, foi embora, batendo o pé, umas coisas meio fora do padrão que a gente faz nessa época, né? Mas existe uma coisa boa nesse período, né? Essa alegria do primeiro amor, essa vontade de servir a Deus, essa vontade de fazer com que todas as pessoas provem aquilo que você está provando. O tempo vai passando, você vai ficando meio cauterizado, meio cético, você perde um pouco disso. Mas o que a advertência que o Senhor nos diz aqui, através dessa carta para a igreja de Éfeso, diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu creio que nós precisamos resgatar um pouco disso, sabe? Não talvez naquela inconsequência, ou às vezes na infantilidade das coisas que fazíamos, mas resgatar essa alegria do primeiro amor, esse primeiro amor de uma forma mais madura, né? Eu acho que existe uma combinação perfeita, né? Esse primeiro amor com a maturidade que nós temos hoje. Aí nós encontramos o equilíbrio. E vai aqui uma advertência para a igreja nos dias de hoje. E uma outra coisa que eu queria falar antes de entrarmos nas outras cartas é que existem alguns teólogos que entendem que cada uma dessas igrejas representam um período da vida da igreja.
Não dá para a gente afirmar isso categoricamente, mas se isso for verdade, nós estamos falando de uma igreja dos primeiros 100 anos. Essa igreja de Éfeso, em tese, representaria os primeiros 100 anos da vida da igreja. Se você realmente fizer uma análise, você consegue encaixar alguns elementos dessa carta à igreja de Éfeso. Por exemplo, ela era a igreja dos apóstolos, né? A igreja que foi perseguida, e também fala sobre a questão do primeiro amor, né? Uma igreja que, em função da perseguição, principalmente liderada por Nero, ela perdeu essa alegria do primeiro amor, uma igreja sofrida, uma igreja que passou por muitas dificuldades, não é? Não sei se vai dar tempo. Vamos só ver a igreja de Esmirna, aí nós encerramos. Aí, nas outras reuniões nós vamos continuar. A igreja de Esmirna. Esmirna significa amargura. Existia nessa cidade uma grande exigência para se adorar o imperador César. A igreja também aí continua sendo perseguida, e ela representa do ano 100 ao ano 313, quando Constantino ele assinou o famoso Edito de Milão, declarando o cristianismo como sendo a religião oficial do governo, né? Nesse período, do ano 100 ao ano 313, foi aquele período em que os cristãos eram lançados nas feras no Coliseu Romano. Então foi dentro desse contexto, né, que essa carta ela foi preparada e escrita. Verso 9, vamos dar uma olhada no verso 9. Capítulo 2, verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então essa é a primeira das igrejas que eu mencionei para vocês, e que não existe nenhuma crítica específica para eles. Era uma igreja pobre. E essa palavra que é usada aqui, no original grego, é pitocheia, que significa miséria. Não é uma pobreza simples. Uma coisa é você ser pobre, outra coisa é você ser miserável. É a mesma palavra que é usada lá quando Paulo escreve sobre Jesus, dizendo que ele se fez pobre para nos resgatar. É a mesma palavra. É abaixo da linha de pobreza, não é? Então, é uma igreja que tinha essa característica. Eram pessoas pobres, eram pessoas que tinham perdido tudo, mesmo porque o Império Romano, quando alguém se declarava cristão, confiscavam todos os bens dos cristãos, eles perdiam tudo. Então se tornavam realmente miseráveis. Então essa igreja, ela se desenvolveu nessa situação, né? Amargura, tem tudo a ver, né? Verso 10, vamos dar uma olhada no verso 10, o que diz aí? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então veja que é uma promessa, né? Novamente, aquela mesma sequência, né? Existem as críticas, existem os elogios e existem as promessas também, né? Apocalipse 21, 8. Vamos dar um pulo lá. Apocalipse 21, 8. Nesse verso 10 existe uma palavra de esperança, né? De conforto àqueles que estavam sendo perseguidos ali. E diz aqui: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lugar que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, né? Então, aqui na igreja de Esmirna, o Senhor está dizendo que, no verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer, não é? Então, todos aqueles que foram fiéis, aqueles que foram se apegarem ao Senhor, haverão de ser livres desse momento terrível, né? Não estarão entre esse grupo de pessoas que são citadas aqui em Apocalipse 21, 8.
Bom, o que nós podemos extrair dessa carta, né? Primeiro, além das perseguições, né, que a igreja sofria pelos judeus, eles enfrentavam uma ameaça mais organizada e mais poderosa. Se realmente essa linha de interpretação é verdadeira, se essa igreja de Esmirna significa, ela representa do ano 100 ao ano 313, existia nesse período um fortalecimento entre o poder do Estado e o poder religioso. Então, Roma, na verdade, no Império Romano houve uma fusão desses dois poderes e, portanto, uma grande perseguição à igreja. E esse poder será reeditado no tempo do fim. A figura do anticristo, ela vai condensar, ela vai conectar esses dois poderes, o poder religioso e o poder político. A idolatria oficial, juntando a religião à força do governo, prometia uma perseguição perigosa aos cristãos da cidade, tentando-os abandonarem sua fé para melhorar suas circunstâncias. Então muitos eram tentados a negar a fé, para que pudessem ter uma vida confortável, para que não pudessem perder os seus bens, né? Na verdade, os cristãos que viviam naquela época, eles tinham que crer 100% na graça e no poder do Senhor, senão eles não sobreviveriam àquilo, senão eles não sobreviveriam a essa grande provação. Amém? Vamos parar por aqui. A partir da próxima reunião, a gente vai falar sobre a igreja de Pérgamo e as outras igrejas, até completar esse passeio, né, pelas 7 igrejas da Ásia. Vamos ficar em pé? Coloca só mais um slide para mim, Ricardo, por favor. Aquela visão de Jesus, essa visão que João teve, Jesus passeando pelos candeeiros, né? E cada um desses candeeiros representa uma dessas igrejas ali da Ásia, das 7 igrejas da Ásia. Então, uma reprodução, né, gráfica para a gente ter uma ideia de como foi que João teve essa revelação. Amado Deus, nós queremos te pedir, Senhor, que Tu continues a abrir o nosso entendimento sobre o que temos lido e estudado aqui. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos de forma que a Tua palavra não seja revelada. Queremos te pedir, Senhor, que Tu abençoes cada um dos meus irmãos aqui, que possam receber algo novo da Tua parte, Senhor. Ó, Senhor, e te pedimos também que Tu abençoes aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui, sejam alcançados também pela Tua graça, Tua misericórdia. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Obrigado por termos sido trazidos aqui debaixo da Tua proteção. Assim como temos estado aqui, Senhor, em paz, leva-nos em paz também, Senhor, até os nossos lares. Eu te peço no nome de Jesus. Amém.